Hoje nós vamos falar um pouquinho de algumas ideias sobre Clean Code e também de calistenia de objetos. E aí galera, beleza? Vocês sabem que no desenvolvimento daquele Pong, que foi o último vídeo que eu fiz um monte de refatoração mesmo depois de fazer aquele vídeo de 1 hora para realmente tentar deixar o código mais limpo possível. E eu tenho duas ideias para dar para você para deixar o código mais limpo, que pelo menos para mim parece-me que o código fica bem mais limpo quando você utiliza essas duas ideias. E depois uma outra ideia é a calistenia de objetos, que eu já vou falar para você. Dá uma olhada nessas duas ideias para deixar o seu código mais limpo. Então a primeira ideia, galera, é o seguinte, é você transformar uma expressão, certo? Booleana, né, que vai retornar true ou false, complicada, tá? Você transformar isso daí num método. Então, por exemplo, aqui no método update do meu paddle, lá do Pong, eu tinha umas expressões complicadas aqui, ó, certo? Então, se o usuário apertou para cima, né, a gente seta essa propriedade aqui para verdadeiro. Então, quer dizer que o paddle tem que ir para cima. E aqui, ó, eu tinha essa expressão, certo? This.y maior que paddle, na verdade que era 0, né? Eu transformei isso aqui numa constante, mas é this.y maior do que 0. Então, o que é this.y maior do que 0? Então, basicamente, nessa dica para deixar o seu código mais limpo, você tem que descobrir o que quer dizer aquela expressão lógica e transformar num método que diz o que quer dizer aquela expressão lógica. Então, basicamente, o que quer dizer this.y maior do que canvas.top, né? Maior do que canvas top? Quer dizer que você pode ir para cima, certo? Quer dizer que o y, né, do paddle, que é no canto superior esquerdo, ele não bateu no topo ainda, certo? Então quer dizer que o paddle ainda consegue ir para cima no canvas. Então, eu transformei isso aqui num método, certo? Que diz exatamente isso, que ele pode ir para cima, can go up, certo? Então, quando você olha essa expressão aqui nesse condicional, fica muito mais simples de entender o que está acontecendo, né? Então, se esse paddle deve ir para cima, quer dizer, o usuário está apertando a seta para cima e ele pode ir para cima, então ele vai para cima. Tá? Então, quando você bate o olho nesse código, é fácil de entender. Ao passo que, se tivesse essa expressão lógica, não seria tão simples. A mesma coisa do can go down, né? O can go down é mais difícil ainda de entender, porque o this.y menor do que this.canvas_height, né? Que é a altura do canvas, menos o tamanho do paddle, certo? Então, se o y dele é menor do que isso, quer dizer que ele pode ainda ir mais para baixo, certo? Quando ele for igual, ele não pode ir mais para baixo. Então, isso foi decomposto, né, num método, certo? E aí eu chamo o método aqui. De maneira geral, eu gosto que esses métodos fiquem privados aqui, porque eles são implementações internas mesmo da classe, certo? Que não vão ser utilizadas por fora da classe, né? A gente vai se comunicar com a classe somente pela interface pública. Esses métodos são métodos de implementação interna, tá? Então, eu transformo essas expressões lógicas complicadas em métodos. A outra ideia que eu ia dar, pessoal, é o seguinte, é você tentar utilizar o parâmetro de um método como parte do próprio nome do método, tá? Isso me parece que facilita o entendimento do que está ocorrendo no método. Então, aqui é um exemplo, ó. Eu coloquei assim, o nome do método de was hit by, certo? E aí, compondo isso com o parâmetro, fica fácil de entender o que está acontecendo. Was hit by ball, certo? Então, foi tocado, né, pela bola, tá? Então, aqui quem chama esse método, que está aqui, ó, você consegue entender direitinho o que está acontecendo. Player was hit by ball, certo? Como se fosse uma frase mesmo, né? Se o paddle do player foi tocado pela bola, certo? Você vai fazer alguma coisa. Tá? A mesma coisa aqui, se o paddle do CPU foi tocado pela bola, certo? Aí você faz alguma coisa. O outro método é esse aqui, ó, is at the same height of ball, certo? Então ele está na mesma altura da bola, certo? Então o nome do parâmetro, né, e o tipo dele fazem parte, né, da composição do nome do método,
certo? Então isso também é uma coisa que eu vi lá no livro Growing Object-Oriented Software Guided by Tests, e eu acho que fica bem mais fácil de entender o que está acontecendo. Outra ideia, pessoal, que é um exercício que você pode fazer, que são guidelines, é a calistenia de objeto. Calistenia é aquele negócio, né, pessoal, uma espécie de musculação que o pessoal faz ao ar livre, né, utilizando o peso do próprio corpo para desenvolver os músculos. Então a ideia da calistenia de objeto é isso, né, melhorar, né, o design orientado a objetos do seu sistema. Então, essa calistenia de objetos, ela foi proposta por um sujeito chamado Jeff Bay, que era lá da ThoughtWorks, e está recolhida num livro que chama ThoughtWorks Anthology, né, que recolhe vários artigos escritos por desenvolvedores da ThoughtWorks. Então, a verdade, né, pessoal, é que muita gente que mete pau em programação orientada a objetos é que não sabe programar direito orientado a objetos. Tem toda uma arte, né, de você programar bem utilizando objetos. E a ideia da calistenia é você forçar, né, você se forçar a realmente transformar o seu design num design orientado a objetos. Então, realmente são guidelines fortes que fazem com que você seja forçado a fazer o seu design ficar orientado a objetos. Então, basicamente, são 9 regras, né, que o Jeff Bay colocou lá, que a ideia é o seguinte, é um exercício, tá, pessoal? Não é que é para você utilizar isso sempre, pode ser que alguma regra lá você não consegue utilizar no seu dia a dia. Então a ideia é você fazer um exercício mesmo, pegar um sistema com 1000 linhas de código e aplicar todas as regras realmente ao pé da letra, para que realmente aquele sisteminha de 1000 linhas fique totalmente aderente a essas regras. Depois de fazer esse exercício, obviamente, no seu dia a dia você não precisa utilizar essas regras ao pé da letra. É para usar elas como guidelines, como ideias para realmente melhorar o seu design orientado a objetos. Então, quais são essas regras? Então, o William Duran tem um post de blog que é até antigo, é de 2013, mas depois eu vi que ele colocou lá no DevTool também, que fala sobre a calistenia de objetos. E aqui ele fala quais são as 9 regras. Então, como eu disse, o artigo original está lá nessa The ThoughtWorks Anthology, e aqui ele dá uma resumida, né, nas 9 regras de calistenia de objetos. Então, a primeira regra é você ter apenas um nível de indentação por método, certo? Então, você não aninhar, por exemplo, se você tem um if, e aí você tem um bloco lá, certo? Dentro desse if, você não vai aninhar mais coisas. Você só pode ter um nível de indentação dentro do seu método. Então, aqui ele dá um exemplo, ó, que fere essa regra, certo? Você tem aqui 0 e depois 1. Tá? Então, aqui está ferindo, porque você tem mais de um nível de indentação. E aí, como é que faz para eu conseguir arrumar esse código aqui, por exemplo, para seguir essa regra, para estar aderente a essa regra? Basta você fazer isso, né? Você extrair métodos. Então, você utiliza a refatoração extract method para realmente tirar aquela parte interna, certo? Que está aninhada ali, colocar isso dentro de um método, mais ou menos parecido com o que a gente fez lá com as expressões lógicas. Então, a segunda regra é não utilizar a palavra-chave, né, else. Tá? Então, parece-me que alguns desenvolvedores julgam que o else é realmente um bad smell. E, de fato, né, na maioria dos casos que a gente utiliza else, dá realmente para tirar, né, e utilizar, por exemplo, um retorno cedo, né, um early return, para não precisar utilizar o else. Então, no meu código, eu também fiz isso, né? Eu tirei todos os else's que eu tinha aqui para realmente tentar me aderir a essa regra. Não acho tão problemático assim você ter else no seu programa. Ele realmente fica um pouco mais sujo ali, o código, mas de fato você consegue retirar o else, né, de muitos códigos que realmente estão difíceis de serem lidos. No caso, o que eu fiz aqui? Né? Aqui, por exemplo, tinha um else. Né? Então, if should go up and can go up, then go up. Aí eu tinha um else aqui para perguntar, né, se ele teria que ir para baixo e pode ir para baixo, certo? Então, com o return aqui eu não preciso colocar o else, certo? Porque ele vai embora e nem precisa perguntar se ele pode ou deve ir para baixo. Então, obviamente, sem o else o seu código ele fica mais simples, né? Aqui ele dá um exemplo, certo, de utilização do else, e aqui com um return, né, com um early return, você consegue tirar o else. O legal é que quando um método, por exemplo, retorna void, você pode até retornar, né, a chamada de um método que retorna void, que é o meu caso lá, né, o GoUp, ele retorna void. E esse método update que eu estava mostrando para vocês, ele também retorna void. Então eu posso colocar return e chamar um método que retorna void,
que funciona legal. Outra forma de você tirar, né, esses if-elses aninhados, né, ou até switch cases, que eu já mostrei aqui em outro vídeo do canal, é utilizar o polimorfismo, né? Então você pode utilizar, por exemplo, o padrão state. Utilizando o polimorfismo, você pode retirar, né, esses if-else, porque daí você só chama o método, certo, para o objeto, e dependendo do tipo do objeto, ele vai fazer o comportamento diferente com relação àquele objeto, né? Então aqui está mostrando, né? Então você tem, por exemplo, aqui o state, e você tem o método goNext, e aí esse método é implementado diferentemente em cada uma das subclasses. Aqui você pode usar a interface também. E aqui nessa classe que utiliza o state, você vai chamar o goNext, e aí dependendo do tipo do objeto, o comportamento desse goNext vai ser diferente. Então, ao passo que se você não tivesse isso aqui, você teria que fazer if no tipo do objeto. Então, sempre que você tem if no tipo do objeto, é bem possível que você consiga tirar, né, esses ifs utilizando polimorfismo. Tá? Então fica essa dica para você tirar o else do seu programa. Depois a outra ideia que ele dá é você não utilizar muitos tipos primitivos, né? Isso eu já tinha visto mesmo, tem aquela ideia de obsessão por tipos primitivos. Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode fazer é utilizar value objects, né? Então, eu já falei sobre value objects aqui no canal. Então, por exemplo, em vez de você usar um tipo primitivo que é um inteiro, né, que pode ser qualquer coisa, quando você usa um value object, você dá mais sentido, você dá mais semântica àquele tipo, né? Por exemplo, quando você está recebendo um parâmetro. Aí, em vez de colocar int lá, você coloca, por exemplo, money ou hour. E aí você utiliza, né, o sistema de tipos ao seu favor. Então, isso realmente deixa o código mais fácil de entender e com menos risco de dar erro. Depois, a outra ideia que ele dá, a quarta regra aqui, é utilizar coleções como primeira classe. Então, quando você tem coleção dentro de uma classe, a ideia que ele fala aqui é que a classe só pode ter a coleção. Então, não vale você ter uma classe que tem um atributo do tipo collection e vários outros atributos. A quinta regra é ter one dot per line. Então, somente um ponto, certo? Somente um ponto para você chamar, por exemplo, um método por linha, tá? Então, aqui, ó, ele dá um exemplo, né? Aqui um mau exemplo, né? Então, você tem lock.current.representation.substring. Então, realmente, aqui você tem vários pontos aqui, inclusive tem esse aqui também, buff.append, aí tem lock, current, representation, substring. Então, isso aqui não é uma boa prática, fica difícil de você entender quando você tem esses vários encadeamentos, né, de chamadas e propriedades nos objetos. E aí ele vai mostrando como que você transforma cada parte disso daqui, né, num método específico, né, e aí você, no final, só vai precisar chamar um método. Então aqui, por exemplo, tá vendo? Representation.substring. E aqui no método de mais alto nível, você só chama um método só, o addTo, passando o buff como parâmetro. Então realmente fica muito melhor, né, do que ter esses vários encadeamentos de chamadas. A outra ideia é não abreviar, né, então não utilizar nomes abreviados. Esse era um problema quando você tinha lá no C, né, que você tinha um limite de caracteres que você tinha, por exemplo, para o nome de função. Então você tinha aquelas coisas esquisitas, né, que a gente tem, quem usa C até hoje tem, né, que é o str, strcmp. Então naquele tempo fazia sentido a gente economizar, né, no número de caracteres, por exemplo, para dar um nome de uma função. Hoje em dia não faz sentido. Então é muito melhor, né, você não abreviar, você realmente utilizar os nomes em forma longa. A sétima regra é deixar suas entidades pequenas. Então ele dá até uma regra de bolso aqui, é que nenhuma classe deve ter mais do que 50 linhas, certo? E nenhum pacote mais do que 10 arquivos. Pacote seria, por exemplo, um diretório, né, com várias classes relacionadas. Então, se você tiver 10, já é o máximo, por assim dizer. Então, obviamente, né, isso aqui é só uma regra de bolso, mas de fato é muito melhor você ter classes, né, pequenas, com no máximo 50 linhas de código. A penúltima regra é que nenhuma classe tem que ter mais do que 2 variáveis de instância. Então isso é bem interessante, né? Em vez de você ter várias variáveis de instância, você faz classes com poucos atributos, né? Então, por exemplo, aqui em vez de ter customer e customer ter first name, last name, aí o que você pode ter? Você pode ter customer tendo só name, e name ser
composto de first name e last name. E com isso, né, essa classe customer só fica com 2 atributos, certo? Eu também acho muito feio quando você tem uma classe com 300 atributos. Então a ideia é empacotar esses primitivos, né, em outras classes pequenas. Então, no meu exemplo lá do Pong, tem um problema aqui, a gente não está seguindo essa regra, né? Então, por exemplo, a classe Pedal tem um monte de atributos aqui. Então, como que eu faria se eu quisesse me aderir a essa regra, né? Então, por exemplo, o X e o Y aqui, eles representam uma localização, certo? Então, eu poderia, por exemplo, ter uma classe que se chama Location, que tem o X e o Y. Inclusive, essa classe eu poderia reutilizar no Ball, certo? Porque o Ball também tem X e Y. E aqui, por exemplo, no Ball eu tenho, tá vendo? XSpeed, YSpeed, né? Que é a velocidade no eixo Y e a velocidade no eixo X. Eu poderia transformar isso aqui numa classe também, Speed, né? Com atributo X e Y, certo? A mesma coisa aqui no Canvas Height, Canvas Width. Eu poderia ter, sei lá, Canvas Size, que tem Width e Height. Então, de fato, né, quando as suas classes têm poucas variáveis de instância, elas ficam muito mais simples, muito mais fácil de entender. E a nona regra, que é a última, é você não ter getters e setters, né? Então, eu já vi várias discussões aqui sobre getters e setters. O getters eu não vejo tanto problema, né? Você tem um get para acessar um atributo específico, certo? Da sua classe, que às vezes você precisa acessar, né, um atributo daquele objeto. O problema é o set, né? Porque o set realmente quebra o encapsulamento. Se você dá acesso direto a um atributo da sua classe, ele fica como se fosse público mesmo. Essa regra aparece lá no Pragmatic Programmer, né? Que é a ideia do tell, don't ask. Então, em vez de você pedir um dado, você tem que dizer para o objeto o que é para ele fazer, certo? De maneira geral, quando a gente está acessando um dado direto, é porque a gente quer fazer alguma lógica em cima daquele dado e, de maneira geral, essa lógica cabe no próprio objeto. Então, a gente pode pedir para o objeto fazer aquela coisa, em vez de pegar o dado e fazermos nós mesmos, né? O usuário da classe. Aqui ele dá um exemplo, né? Se você tem uma classe aqui que tem um score, que tem get e set, então, na prática, esse atributo aqui, ele é público, certo? Porque você pode setar ele da maneira que você quiser. Então, de maneira geral, o que a gente tem que ter nas classes? A gente tem que ter métodos que manipulem, certo? Os nossos atributos privados de maneira semântica, né? Com alguma semântica, né? Então, um jogo, o que acontece com o score? Você pode aumentar esse score, você pode diminuir esse score. Então, em vez de você ter um set score em que o usuário pode setar de qualquer maneira, pode colocar menos 200, pode colocar mais 20, você pode ter um add score, certo? Que vai aumentar 1 no score, ou um subtract score, alguma coisa assim, certo? Que aí você realmente adiciona uma semântica e você está dizendo, certo, para o objeto do game o que ele tem que fazer, em vez de pegar o dado e fazer você mesmo. Então é isso aqui que o autor do blog fala, né? Se você não se sente muito confortável com essas regras, não tem problema, mas confie em mim quando eu te digo que elas podem ser utilizadas na vida real. E aí a ideia é essa, né, pessoal? Tudo bem, pode ser que você não utilize sempre todas essas regras, mas acho que fica legal você fazer um exercício, pegar um sistema pequeno, por exemplo, o Pong que eu peguei lá e tentei aplicar várias dessas regras. Ainda dá para fazer muita coisa. Por exemplo, eu posso transformar aquele XY numa classe, numa location que tem as coordenadas x e y. Qual que é a vantagem disso, né, do ponto de vista da orientação a objeto? É que você pode mudar a forma com que você lida com a localização, por exemplo, de um objeto no Canvas. Então você pode ter outro tipo de coordenadas, por exemplo, e isso está encapsulado na classe, de maneira que você não precisa ficar mexendo, né, em x e y, mas sim você diga, vá para cima, vá para baixo. Então isso que é a ideia do tell, don't ask. Então é isso, galera, algumas ideias para você melhorar o seu design orientado a objetos. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.